Olá, muito bom dia a todos. Já se passaram 20 dias do começo da entrega do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, e hoje o InfoMoney vai tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito desse tema. Para isso, eu convidei aqui a Andréa Nicolini, coordenadora de impostos IOB da Sage Brasil. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, Paula. Eu que agradeço a sua presença. E a gente vai começar a tirar as dúvidas que vocês forem mandando aqui. Mas eu vou começar com umas dúvidas um pouco mais gerais, né? A gente já sabe que o prazo para declaração é até o dia 30 de abril, que é obrigatório declarar quem recebeu valores tributáveis a partir de R$ 28.559,70, né? Ou, enfim, outros rendimentos isentos acima de 40 mil, para atividade rural um pouquinho mais de 142 mil, mas a gente já tem algumas dúvidas aqui que a gente trouxe de pessoas que mandaram e-mail para a gente, e a primeira delas é geral, né? Quando que vale mais a pena fazer a declaração completa e a simplificada? Então vamos lá, essa é uma dúvida bastante recorrente, Paula, porque o modelo entre declaração completa e simplificada, a forma de fazer uma ou outra, o próprio programa já te direciona. A gente sempre recomenda para o contribuinte preencher todas as informações, então ele coloca lá a sua renda, quais são os gastos, quais são as suas despesas na ficha pagamentos efetuados, e ele vai avaliar, de acordo com o resultado do programa, aquilo que é mais benéfico para ele. Lembrando que compensa você fazer a declaração no modelo simplificado quando as suas despesas forem menor que o limite que a própria Receita Federal dá, que é de dedução de 20% do seu rendimento tributável. Só que esse limite, ele tem digamos assim, um teto, que é R$ 16.754, arredondando aí o valor. Portanto, quando o contribuinte ele tem uma dedução inferior a esse limite, já compensa ele fazer o modelo simplificado. Caso contrário, preenche todas as informações de dedução e aí o próprio programa já avalia para ele. Isso para receber uma restituição mais vantajosa, né? Tanto para receber uma restituição mais vantajosa, quanto para pagar menos no ajuste anual. O que a gente não pode esquecer é que a declaração feita em abril, né, com o prazo final de abril, ela se refere ao ano todo. Então, nós vamos ajustar as contas com o fisco. Tudo que aconteceu durante o ano, e em geral a pessoa física já sofre retenção na fonte, por exemplo, rendimento de salário, rendimento de autônomo, aplicações financeiras que para a pessoa física, em regra, é uma tributação exclusiva. Isso tudo já aconteceu durante o ano. Quando chega na declaração de ajuste anual, o contribuinte vai pegar o rendimento que é sujeito a esse ajuste anual, deduzir o que ele já sofreu de retenção na fonte e dessa conta pode ter um saldo a pagar ou a restituir. E é aí onde entra a questão, simplificado ou completo. Certo. Já chegou uma pergunta aqui que eu já até ia fazer, mas, enfim, o Ricardo Vilela encerrou o ano como tomador de algumas ações, né? Melhor dar um panorama geral, né? Como que declaração, quando que paga imposto, ações é um tema que tem muita dúvida aqui. Exatamente. Bom, a pessoa física que faz aplicação financeira em ações, em regra, as ações são tratadas como... A gente tem duas formas de tributar a aplicação financeira, a regra geral. Então, a gente divide em renda variável e renda fixa. As ações fazem parte desse bloco de renda variável na regra geral. Existem alguns fundos de ações que podem ser tratados ali como renda fixa, mas em regra, a pessoa física que aplica em ações, ela tende a ser tributada como renda variável. Muito bem. Na renda variável, o primeiro ponto e o ponto mais importante que a gente tem que entender é que essa tributação, essa carga tributária é exclusiva na fonte. Em regra, fica a cargo da pessoa física, da pessoa que faz aplicação financeira nesse tipo de ações ou nesse tipo de aplicação, de recolher o imposto. Então, durante os meses do ano, essa pessoa física tem que verificar qual foi o ganho efetivo que ela teve ao negociar essas ações, porque só o fato de comprar as ações não significa que ela já tem imposto a recolher. Precisa ter o fato gerador, e o fato gerador é a negociação dessas ações. Quando isso ocorre dentro do mês, e aí a gente fala
que isso pode ocorrer de janeiro a dezembro, essa pessoa física tem que apurar o ganho líquido dessas ações, sobre esse ganho líquido calcular 15% e recolher no último dia do mês subsequente. E na declaração de ajuste anual, a pessoa física tem uma ficha própria, né? Na verdade é um demonstrativo, que nós chamamos de demonstrativo de renda variável, e lá ele vai colocar quais foram os ganhos feitos, ou não, pode ter sido perda, e essa perda pode ser compensada com ganhos futuros, e nesse demonstrativo ele preenche mês a mês, isso acontece. Muito bem, agora um ponto importante, né? Tem muita gente que pergunta assim, eu só fiz aplicação financeira em ações, eu tenho que fazer declaração do imposto de renda? Não necessariamente. Aí a gente tem que analisar outras situações. O seu patrimônio supera 300 mil reais no ano? Patrimônio pode ser em ações? Ou você teve uma renda que superou 40 mil reais no ano? Aí já faz com que você faça a declaração. E por fim, né, só para concluir a questão dele, o saldo de ações ele declara na ficha bens e direitos. Certo. Você mencionou, isso também é uma dúvida bastante frequente. Perdas em ações. Então, se você perdeu em janeiro e em fevereiro você ganhou, você pode subtrair essas perdas na hora de declarar o de fevereiro? Sim, pode. Certo. Pode subtrair essas perdas até o final do ano. Na declaração de ajuste anual, você tem como fazer isso mês a mês, fazer essa informação nesse demonstrativo de renda variável, e essa perda inclusive passa para o ano subsequente também. Não tem uma limitação, né? Agora, tem que tomar cuidado porque, por exemplo, se for uma operação day trade, aí as perdas só podem ser compensadas com aquele tipo de operação. E aí existem algumas regrinhas próprias para essa compensação. Qualquer coisa, gente, se restarem algumas dúvidas bastante específicas e a gente não conseguir sanar aqui, vocês podem mandar um e-mail para ir@infomoney.com.br. Vamos voltar aqui. Tem uma pergunta bastante específica. Eu não sei se é dependente da Sandra, mas ela está perguntando como declarar quando a pessoa é menor de 18 anos, ações e fundos imobiliários. Aí tem que ser como dependente ou a pessoa pode declarar normalmente? Não existe, vamos lá, vamos falar por partes, né, que eu acho importante isso. Existe uma grande dúvida dos contribuintes se filho menor é obrigado a declarar ou pessoa idosa é obrigada a declarar. Não existe limitação. Né? Não existe um limite máximo, mínimo, não existe teto de idade ou não. Para o imposto de renda, todas as pessoas físicas são contribuintes do imposto de renda num pé de igualdade, digamos assim. Então a gente analisa o CPF desse filho, menor de idade. Se ele se enquadrou em alguma das condições sujeitas à obrigatoriedade de declarar, ele fica sujeito a declarar, né? Então tem que ter um responsável por ele que faça isso. Agora, ele pode ser dependente de pai ou de mãe? Sim, ele se enquadrando nas regras de dependente, ele pode ser dependente. Sendo ele o dependente, todas as aplicações financeiras que estão em nome dele serão declaradas pelo pai ou pela mãe, né? Agora, se ele for fazer a declaração em separado, fica na declaração dele. Certo. Já tem mais de uma pergunta também sobre fundo imobiliário, né? A gente sabe que isento de imposto de renda os dividendos pagos pelo fundo imobiliário, né? Mas a declaração do fundo em si é obrigatória, certo? As cotas adquiridas do fundo de investimento imobiliário, você tem que colocar essa informação na ficha de bens e direitos, que é o valor que você tem do seu patrimônio em 31/12, mas existe uma tributação antecipada, que aí fica sujeita à tributação exclusiva na fonte, durante o mês, durante os meses do ano. Certo. Tem uma pergunta sobre swing trade com rendimentos inferiores a 5 mil reais mensais. Eu não conheço esse limite. Ele está perguntando se precisa gerar DARF nessas transações inferiores a 5 mil reais de swing trade. É interessante, né? Porque, olha só, a legislação tributária, ela não trata nomenclatura de operações financeiras. Claro, a gente tem uma norma da Receita Federal, que é uma instrução normativa muito conhecida, que trata dos aspectos de tributação de aplicações financeiras, seja renda fixa, seja renda variável, que é a 1585. Nessa instrução normativa, a gente não encontra determinadas nomenclaturas.
Então, assim, o que a gente presume nessa operação? É uma operação de renda variável, não tem um tratamento específico na legislação do ponto de vista de nomenclatura, mas é uma operação sujeita à tributação. Agora, o limitador não é aplicável, né? Então, ele tem que pagar o imposto de renda sobre o ganho. Se ele teve ganho, ele vai ter que pagar o imposto de renda sobre essa operação. Certo. E aí vale o mesmo, o ganho acima de 20 mil, sim, como nas ações. Exatamente, que é a regra de isenção do mercado financeiro, né? Tem algumas situações que essa isenção de 20 mil não se aplica, mas para essa sim, se aplica. Tudo que é ações. A previdência é uma dúvida bastante recorrente também. Estão perguntando aqui, onde colocar a declaração, o total do VGBL? Acho que vale fazer um geral, né? Previdência, como que declara a Previdência? Sem dúvida. Bom, a Previdência é um dos tipos de aporte que o brasileiro tem mais, digamos assim, que eu presumo, né, até por conta de trabalhar com essa questão do imposto de renda, a gente consegue ter uma noção do que mais se pergunta em determinadas operações. E, de fato, a gente aceita muito esse tipo de aplicação, aporte, né, porque vai depender ali do tipo de operação que você faz. Então, acho interessante que a gente dê esse panorama geral. Bom, primeiro a gente divide, né? PGBL e VGBL. São operações distintas, perante inclusive a legislação tributária. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é uma modalidade de seguro. Então, a pessoa física que faz aporte em VGBL, declara esse aporte no seu patrimônio em 31 de dezembro, tem um código específico para esse aporte e durante o ano, o rendimento que ele teve, se houve algum resgate desse aporte, esse rendimento fica sujeito a uma tributação. Muito bem. Qual é essa tributação? Depende de como ele fez a opção pelo plano dele. Ele pode ter optado pela tributação de acordo com o ajuste anual, que vai ser uma retenção na fonte de 15%, e depois ele ajusta isso na declaração, como se fosse o mesmo conceito de, eu vou ajustar o meu salário, meu rendimento de autônomo, né? Ele não passa a ser exclusivo na fonte. E tem também a opção que ele pode ter feito do exclusivo, que aí esse rendimento vai para o campo de rendimento exclusivo e não tem ajuste anual. Mas o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que tem as características são um pouco diferentes, ele não tem essa condição de tributar só o rendimento. O que nós tributamos é o resgate. E o resgate eu vou escolher, obviamente lá no início do plano, eu vou escolher se a tributação vai ser exclusiva, com base na tabela regressiva, quanto mais tempo aplicado ou quanto mais tempo sem resgatar, menor é a tributação. Ou eu escolho a tributação exclusiva. E a depender disso, você pode ou não ter uma carga tributária na sua declaração de ajuste anual pesada. Porque quando você faz esse tipo de aplicação no banco, esse aporte no banco, esse contrato VGBL, PGBL, precisa entender qual é o impacto que isso vai ter na sua declaração de imposto de renda. E um outro ponto, né, Paula, assim, interessante, que eu sempre falo isso, a gente tem coisas assim que você tem que falar todos os anos, que é repetitivo, mas de fato as pessoas precisam lembrar. É comum você fazer resgate parcial durante o ano, né? Então, eu preciso de um valor X para quitar uma despesa, não vou pegar empréstimo, vou diminuir o meu rendimento lá, ou a minha aplicação financeira. Todas essas informações a Receita conhece. O banco passa todas essas informações, a entidade de previdência, para o banco. Então, qualquer valor resgatado fica sujeito a você fazer a sua informação na declaração de ajuste anual. Então, é importante lembrar aí todas as movimentações que foram feitas ao longo do ano, gente. E também, enfim, ver qual tributação escolheu no seu contrato e tudo mais. Aí você dá uma olhadinha aí. Sobre imóveis também... Estão perguntando aqui se sou obrigado a declarar um imóvel que eu nunca declarei. Aí eu imagino que é um imóvel que a pessoa já tem há algum tempo, né, alguns anos, antes de 2018, e que não foi declarado. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Se a pessoa física estava sujeita à entrega de declaração, ou entregou a declaração sem essa informação,
tem que retificar. Tem que retificar. Porque quando você declara o imposto de renda pessoa física, você se compromete ali a fazer colocar todas as informações que são requeridas, tanto de renda, quanto de patrimônio, quanto de variação do seu patrimônio. Enfim, não tem opção. Se eu faço a declaração do imposto de renda, eu tenho que declarar todos os bens. Se essa pessoa física não declarou todos os bens, ela tem que retificar e incluir. Agora, pode ser que ele não estava sujeito à entrega de declaração e vai fazer, por exemplo, a primeira declaração. Então, ele coloca todos os bens, todo o seu patrimônio e informa na coluna 31/12/2017 o valor do ano anterior, para que ele não tenha essa variação patrimonial durante o ano, tá? Então, se ele já tinha esse bem, ele só traz o valor do saldo. Eu acho que tem uma coisa importante aqui dentro desse tema que a gente pode complementar, que é uma questão muito recorrente. Eu declaro pelo valor de mercado ou eu declaro pelo custo de aquisição? Custo de aquisição não é pelo valor de mercado. Ah, eu tenho um carro, eu tenho imóvel, ou valorizou, ou desvalorizou. É o custo de aquisição. Certo. E aí, se a pessoa comprou de alguém por outro valor, esse imóvel passa a valer a outra, né, o outro valor. Sim. Até passar para outra mão, né? Muito bem. Agora a renda fixa, né? A gente já falou bastante de ações. O Wagner aqui tem vários CDBs. Ele quer saber se ele declara um valor para todos os CDBs, como se fosse um único campo, ou se ele declara cada CDB separadamente. Acho que vale para a renda fixa no geral, né? Sim, sim. Se ele tem aplicação financeira de renda fixa, se ele tem... olha, qual é a minha sugestão? Se forem instituições diferentes, sim, declare cada aplicação ou cada fundo de acordo com a instituição diferente, mesmo porque lá na ficha Bens e Direitos você tem que colocar as informações completas, né? Agora, se for de uma mesma carteira, de uma mesma instituição, não há necessidade de você fazer essa segregação. Já o rendimento... Você diz, só rapidinho, instituição você diz a corretora, né? Sim. Não é a emissora do CDB. Isso, exatamente. Agora, se você, em relação ao rendimento, esse rendimento ele é exclusivo. Ele vai para a ficha do rendimento sujeito à tributação exclusiva. O que é importante? Você ter o comprovante de rendimentos em mãos. Certo. Né? Muitas pessoas erram em sua declaração de ajuste anual porque acabam não tendo toda essa documentação em mãos. É importante, vai lá, pega a documentação da sua aplicação, seja com a corretora, seja com a instituição financeira, a depender do tipo, né, de aplicação, que lá tem todos os valores corretos. Também é uma dúvida que chega bastante, não sei se está aqui no meio porque já chegou muita dúvida, mas se a empresa em que você trabalha ou a instituição em que você investe não mandou os documentos necessários, o que a pessoa tem que fazer? Isso é um problema. Né? Paula, isso de fato é um problema porque, assim, são várias situações que podem acontecer. A primeira delas e mais impactante é você colocar uma informação na declaração de pessoa física e que não está de acordo com o cruzamento que a Receita fará, de acordo com aquilo que ela recebeu. Então, assim, a gente ainda está com um tempo razoável para pedir essa documentação. Vai lá, seja no banco, seja na fonte pagadora, uma empresa que você trabalhou, eventualmente por 2, 3 meses, precisa ter essa informação, para que não corra o risco de cair na malha fiscal. Agora, não tem essa informação, declara. É claro que você vai ter que voltar lá atrás, tentar lembrar quais são as informações, pegar os seus recibos, no caso de salário, mas não é recomendado, precisa pedir a documentação. Certo. Bom, tem uma pessoa falando que tem um campo novo, CNPJ na aba Bens e Direitos para fundos. Ele quer saber se tem que usar o CNPJ do fundo ou da corretora, né? Do administrador do fundo ou da corretora. É novo esse campo? É novo? Esse campo, na verdade, assim, esse campo ele não é novo esse ano, né? Ele é um campo relativamente novo se a gente olhar a declaração de anos passados, mas sim, ele é um campo novo, digamos assim, de tempo. Tem que informar o CNPJ do fundo. Da administradora do fundo. Do fundo, isso.
Tanto é que quando você pega lá, por exemplo, você tem lá um fundo de investimento, o banco, a instituição, ele já te aponta qual é o CNPJ daquele fundo para que você coloque a informação. Entendi, na própria lâmina do fundo, Sim. então. Certo. Também tem uma questão aqui parecida com outra que a gente já recebeu, então eu vou fazer de uma forma um pouco mais geral. É uma pessoa que recebe pensão. Nesse caso, essa pessoa aqui não pagou o Carnê-Leão ao longo de 2018 e ela deveria ter pago porque foi mais que 1998. Aí tem uma outra dúvida aqui de uma pessoa que recebe a pensão, mas informalmente, né? Como que declara a pensão, em que campo, né? Começar pelo começo aqui. É um tema tem bastante recorrente também essa questão de pensão. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo caminho, digamos assim, mais geral. Quem paga a pensão e quem recebe a pensão. A pessoa física que paga a pensão, seja para o filho, seja para a ex-mulher, enfim, o ex-cônjuge, pode deduzir esse valor na sua declaração de ajuste anual. Isso é um valor que ele vai deduzir da base de cálculo tributária, mas para isso tem que ser oficial, tem que ser uma pensão, não pode ser informal, tem que ter um documento, né? Uma escritura pública ou um documento da vara do direito da família, tem que ter um documento formal, não pode ser um acordo informal. Muito bem, então quem paga sempre tem o direito a essa dedução, vai na ficha pagamentos efetuados, escolhe ali o alimentando, porque ele declara quais são os alimentandos que ele paga a pensão, e preenche o valor pago durante o ano. O próprio programa já faz esse cálculo de reduzir a base de cálculo dele do imposto. Para quem recebe, é um rendimento tributável e sujeito ao pagamento mensal do chamado Carnê-Leão. O que é isso? O Carnê-Leão nada mais é do que você aplicar a tabela progressiva em cima do valor da sua renda e calcular e recolher isso todo mês para a Receita Federal, na verdade no mês subsequente ali do que você teve esse rendimento. Quando que a gente não recolhe o Carnê-Leão? Quando esse rendimento recebido de outra pessoa física não superar R$ 1.903, arredondando ali R$ 1.903. Muito bem, superou, tem que recolher. Não recolheu, duas opções. A primeira, recolhe tudo com multijuros, informa na declaração de ajuste anual esse imposto pago, ainda que com juros e multa, ou isso vai ser ajustado na própria declaração, você vai pagar essa carga tributária na declaração. Qual é o problema de você ajustar isso na sua declaração? Você fica sujeito a uma multa. Então, a Receita Federal, o recolhimento do Carnê-Leão, ele não é opcional, ele é obrigatório. Se o contribuinte não fez isso durante o ano e vai fazer na declaração de ajuste anual, ele até consegue, mas ele fica sujeito a uma autuação do fisco. Então, não é negócio. Muito bem. Aí você perguntou, mas em relação aos valores, R$ 1.903. Se ele não recebeu o valor acima de R$ 1.903, ele não é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Mas se eu coloco um filho que recebe essa pensão, eu obrigatoriamente tenho que colocar o valor da pensão, ainda que o valor seja menor que R$ 1.903. Então, o panorama geral seria esse. Entendi. A pessoa que recebeu de maneira informal, ela falou que ela não teria o rendimento, né, que torna ela obrigada a declarar, mas com esses R$300 que ela recebe, ele se torna, né, superior à obrigatoriedade. Aí ela precisa... Como é que ela faz para colocar esse valor informal, sendo que provavelmente quem pagou, né, não colocou? São duas coisas diferentes. Uma é uma e outra é outra. Ele, suponhamos, o ex-marido que paga esses R$300, ele não pode lançar como parcela dedutível. Né? Isso não vai como pensão alimentícia na ficha bens, ou melhor, na ficha pagamentos efetuados, mas vai como pagamento para pessoa física. Consequentemente, ela precisa informar esse valor, seja para o filho, seja para ela, que ela recebeu esse rendimento e ele vai somar com o rendimento dela do ano para fazer esse ajuste anual. Agora, eu me lembrei de uma coisa importante também dentro desse tema, né? Muita gente pergunta assim, mas eu contratei um serviço de um autônomo durante o ano, sou obrigado a colocar essa informação na minha declaração?
todos os pagamentos efetuados para pessoa física devem ser declarados por outra pessoa física sob a pena de uma multa de 20%. Então, se durante o ano eu contratei um serviço de um autônomo, enfim, qualquer serviço, eu tenho que informar isso para a Receita Federal. Em que aba que coloca esse Pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados. Muito bem. O Leandro está perguntando se pode deduzir despesa médica estética. Porque despesa médica é sempre dedutível, tem algumas que não entram? Sim, vamos lá. Despesas médicas de qualquer especialidade é dedutível para fins do cálculo do imposto de renda, mas tem que ser despesa médica. Né? Botox não entra, então, por exemplo. Depende. Tá. Depende. Se você fizer um procedimento com uma médica e essa médica te cobra por este procedimento como serviço médico, é despesa médica. Você vai lá e coloca na sua declaração de imposto de renda, porque essa médica ou declarou na pessoa física ou declarou na pessoa jurídica e ela pagou o imposto sobre aquela renda. Agora, de forma geral, se for uma despesa médica de qualquer especialidade, sim. Agora, eu tenho lá, por exemplo, prótese de silicone, depende. Se isso estiver incluído na conta hospitalar ou na despesa do médico, vai ser dedutível como despesa médica. Agora, se ele cobra apartado uma prótese da despesa médica, aí a gente já não coloca a prótese como dedutível. Entendi. Voltando aos dependentes aqui, o José está falando que a mãe dele, de 70 anos, sempre foi dependente e recebe 2 salários de pensão. Eu não entendi se esse valor faz com que ela seja obrigada a declarar 2 salários mínimos. Enfim, se a pessoa recebeu valores tributáveis acima do valor, ela pode ser dependente? Esse é o meu caso, inclusive pessoalmente, né? Eu vou explicar porque eu já sei do que ele está falando. Tem uma regra no imposto de renda que diz assim: pais, avós e bisavós podem ser dependentes desde que não ofiram, durante o ano, um rendimento tributável ou não superior a R$ 22.847. É R$ 22.847, arredondando ali. Muito bem. 2 salários mínimos já supera, porque a gente tem que contar que dentro desses 2 tem também a parcela de 13º, dá em torno de 24, 25 mil reais. Portanto, minha mãe, por exemplo, já não pode ser minha dependente, por conta dessa questão de superar esse limite de 22 mil, 22.847. Agora, isso faz com que ela seja obrigada a declarar o imposto de renda? Não. O que faria com que ela fosse obrigada a declarar é rendimentos sujeitos ao ajuste anual, né, que é aqueles 28 mil, ou rendimento sujeito à tributação exclusiva, isento ou definitiva, acima de 40 mil. Certo. Então, ela não precisa declarar, mas ela também não pode ser dependente. Isso, só um resumo. Correto. Certo. Isso também é uma dúvida muito comum. Uma pessoa que realizou a compra de um imóvel junto com a esposa. O que é melhor, né? Não é exatamente essa a dúvida dele, mas é melhor os dois declararem, pode os dois declararem, né? Cada um declarar metade, se cada um pagou por metade, ou sempre em uma declaração só? Ok. A gente tem que primeiro ver qual é o regime de casamento. Se for um regime de casamento de comunhão parcial de bens, nós falamos que esse bem é um bem comum do casal, adquirido na constância da sociedade conjugal. Então, eu me casei e nós compramos uma casa, eu me casei e nós compramos um apartamento, eu me casei e nós compramos um carro. Não importa o nome de qual dos cônjuges, em geral, quando a escritura consta os dois, mas não importa, por exemplo, em nome de quem está o carro, em nome de quem está a casa. Nós estamos falando que isso é um bem comum do casal. Nesse caso, quando se trata de bem comum, só um dos cônjuges declara a totalidade desses bens comuns e o outro, na sua declaração de bens e direitos, indica, no código que nós chamamos de 99 outros, que os bens do casal estão na declaração do cônjuge tal e não coloca valor. Mas, Paula, pode ser que seja um regime de separação obrigatória, ou, enfim,
um bem em condomínio, dependendo ali, né? Se for, por exemplo, união estável, que tem um contrato, aí a gente separa e cada um lança a sua proporção. Certo. Bom, a gente está já acabando o tempo, eu vou selecionar mais 2 dúvidas aqui. Bom, estão perguntando aqui se pode atualizar o valor de veículo para o de mercado, não pode, né? Você já explicou. Doação, a gente não falou muito sobre doação, né? Fizeram aqui a doação de um imóvel para um filho e ele não fez o registro de doação no imposto de renda da época. É uma coisa que aconteceu antes. De qualquer forma, como é que funciona, né? Doação, como é que lança, quem recebe faz como? Supondo que essa pessoa não precise declarar pelas regras gerais, né? Ela recebeu uma doação, o que muda? Vamos começar assim, só fechando um ponto importante ali da pergunta da pessoa. Mas isso aconteceu num período pretérito lá atrás. Tem que retificar, né? Então essa é uma regrinha do imposto de renda. Tá errado, tem que retificar. Você precisa pegar a declaração, assim, supondo que foi em 1995, você precisa retificar... As últimas 5 declarações. Tá. O fisco tem 5 anos para te analisar, por isso que tem que retificar. Então, qualquer resposta que eu der, errei, não coloquei, omiti, invariavelmente ali porque não conhecia, tem que retificar. Então, não tem outra alternativa. Começa daqui para frente. Faz agora. Não. Tem que voltar e retificar 5 anos. Só aproveitando esse gancho, falaram aqui que pagaram uma DARF com alguns centavos a menos. Vale a mesma coisa? Faz na DARF seguinte, paga o resto desses centavos? Depende dessa DARF. Se nós estivermos falando de um rendimento exclusivo, de fato, esses centavos a menos vai ficar lá na conta da Receita e ela vai entender que você deve. Outra coisa se ela vai cobrar, né? Se ela cobrar, a gente vai ter que pagar. Mas o problema é que o contribuinte não consegue recolher uma guia menor de R$10. E aí ele fica sem poder recolher essa diferença, né? Dá para passar para o mês seguinte ou para o período seguinte? Em regra, não. Você teria que recolher essa diferença. Então, a melhor coisa espera, porque pode ser que o fisco não te cobre esses centavos, ou, se te cobrar, ele vai te orientar como é que você vai recolher isso. Certo. Tá bem? Voltando ao tema de doação. Sim. Bom, então, a gente já sabe que se está errado, tem que retificar. Doação em dinheiro. Se uma pessoa física doa em dinheiro para outra pessoa física, a única coisa que o imposto de renda fica de olho é se ela tem disponibilidade financeira para aquilo acontecer, né? Então, eu posso doar aquilo que é meu, que eu tenho, e que eu tenho uma disponibilidade financeira e econômica. Se eu dou dinheiro, tranquilo, eu diminuo da minha ficha patrimonial de bens, provavelmente eu saquei de uma aplicação financeira, ou enfim, se eu tiver isso relacionado em bens, eu diminuo o saldo e preencho a ficha doações e coloco para quem eu doei. Quem recebe essa doação vai lá em bens e direitos, se for um valor expressivo que ele manteve em 31/12, e vai na ficha de rendimento isento e coloca lá doações recebidas e a pessoa que doou, o CPF e os dados. Muito bem, fechou a operação. Tem imposto de renda essa operação? De doação em dinheiro? Não. O que a gente precisa ficar de olho é no imposto estadual. Cada estado tem ali um imposto sobre doações e transmissão e pode ser que ele tenha um impacto nessa doação. Já a doação de bens é um pouco diferente. A doação de bens, ela percorre a seguinte análise. Eu posso, pessoa física, doar um bem para uma outra pessoa física, posso doar pelo valor declarado, né, que eu mantinha declarado, e se eu doar por esse valor não tem impacto tributário nenhum, eu só baixo na minha declaração de bens e coloco na ficha de doações que eu doei um bem para a pessoa tal. Mas se eu doar por um valor superior, né, eu estou doando pelo valor de mercado, tenho que apurar o ganho de capital. Aí o doador fica sujeito a recolhimento desse imposto e o donatário, que é quem recebe, ele recebe o bem na sua ficha bens e direitos e lança esse valor em rendimento isento e não tributável. De novo, vale aquela questão de tomar cuidado com o imposto estadual. Certo.
Tem algumas perguntas aqui sobre possuir investimentos, né? Ter uma posição, por exemplo, aqui que eu achei no Tesouro Direto de 170 mil, mas pelos valores tributáveis a pessoa não se enquadra na declaração. Tem aí um limite, né? Do que você pode ter e você é obrigado a declarar. A regra é a mesma. Se eu tenho aplicações financeiras, se eu tenho títulos, se eu tenho saldos bancários, se o meu patrimônio ele supera 300 mil reais, eu fico sujeito a declarar, independentemente de não ter tido R$1 de renda. Uhum. Por outro lado, se eu tenho um patrimônio inferior a 300 mil reais e tive uma aplicação financeira que me rendeu 41 mil reais, acima de 40 mil reais, eu fico sujeito a declarar. Mesma coisa. Então, a gente analisa isoladamente. Uhum. Quanto foi o rendimento tributável sujeito a ajuste anual? 28.559,70. Estou lendo aqui os centavinhos. Quanto foi de rendimento exclusivo ou isento? Acima de 40 mil. Qual a situação patrimonial? Acima de 300 mil. Ah, Andréia, não estou sujeito a nenhuma dessas regras. Não declara. Mas eu quero declarar. Pode. Sim, a gente até fez uma matéria, né? Acho legal você tocar nesse assunto, porque às vezes você não precisa declarar, mas pode ser vantajoso declarar, né? Por causa da restituição. Você indica que todo mundo declare, porque nesse ano você não teve os valores, mas no ano que vem talvez fique estranho, não sei, a sua situação. Você recebe você tem 100 mil reais aplicados e não declara esse ano, aí no ano seguinte aparecem 100 mil reais ali na sua conta. É melhor sempre declarar? Então, vamos lá. Vamos separar porque o assunto imposto de renda, ele percorre assim, é um túnel com vários caminhos, né? Na verdade, você tem que tomar bastante cuidado com essa questão, porque o fato de você declarar sem precisar, pro fisco, ok. Então, assim, eu declaro porque eu quero, eventualmente eu sei que eu preciso fazer um financiamento, aí eu quero que seja um pouco mais célere e rápido, de ter que ficar levando todos os recibos, haja vista que a declaração do imposto de renda ela é formal e ela, de fato, né, faz com que você conheça a renda da pessoa, e é um documento oficial. Então, assim, se você não é obrigado a declarar, pode declarar, mesmo não sendo obrigado, e o fisco não vai te questionar, né? Eu não era obrigado a declarar, comecei a declarar esse ano e apareceu lá um saldo de 100 mil reais. Não apareceu. Você tem que ter um histórico documental, uma poupança, um extrato, uma aplicação que você tenha feito durante o período que fez com que você chegasse nesse saldo. Na primeira declaração, você preenche a coluna de 31/12 do ano anterior. Então, não existe uma variação patrimonial durante o ano isolada. Ele vai olhar aquilo que de fato você comprou no ano que não tinha saldo do ano anterior, se a sua renda suporta ou não. Esse é um ponto importante. Mas assim, compensa declarar se eu não sou obrigado a declarar? Depende, né? Depende. Se eu trabalhei numa empresa por 2 meses, tive retenção na fonte e chegou na hora de fazer a declaração de ajuste anual, o rendimento não superou 28 mil, eu não sou obrigada a declarar. Mas para restituir aquela retenção, eu faço a declaração. Inclusive, eu faço essa análise dos últimos 5 anos. Às vezes a pessoa tem um dinheirinho guardado lá e não sabe, né? Sofreu retenção, não atingiu o limite e não fez a declaração para restituir. Sim, é sempre bom simular, então, Sim. entrar no programa. Legal. Também tem uma última questão aqui, porque realmente a gente já estourou o tempo. Lembrando que eu vou pegar as dúvidas de vocês e a gente vai responder ou em matérias no Infomoney ou por aqui mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Mas a última questão é sobre o aplicativo da Receita. Qualquer um pode usar o aplicativo, as pessoas estão cada vez mais usando celular, né? Muita gente já não tem computador em casa, só no trabalho. Como que funciona o aplicativo? O aplicativo, ele faz parte do serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal, que está sendo muito bem aceito. Gradativamente, a Receita Federal tem uma crescente de usuários em relação a esse serviço, mas existem algumas regras próprias, então eu vou falar a principal aqui. Se a renda superar 5 milhões de reais no ano, não tem como usar o aplicativo. Aí você tem que fazer o programa mesmo para calcular e declarar para a Receita Federal. Agora, foi menor que 5 milhões de reais,
Pode fazer? Pode. Então vai lá, dá uma olhadinha nas instruções da Receita Federal para ver se não se enquadra em nenhuma outra vedação. Mas regra geral, o principal seria os 5 milhões. Isso de renda, né? De se renda. a pessoa tem bens nesse valor, não tem problema se a renda for menor. Isso. Então assim, eu tive um rendimento de aplicação financeira que superou 5 milhões. Enfim, eu sou um grande investidor. Ou eu tenho um valor de rendimento sujeito a ajuste anual que superou 5 milhões, ou eu fiz uma negociação de venda de um bem que me gerou um rendimento superior a esse, tem que fazer pelo programa. Fechado, então. Bom, muito obrigada, Andréia, foi muito esclarecedor. Vocês, lembrando, continuam com dúvidas, podem até continuar mandando, a gente vai dar uma olhada. E é isso, obrigada de novo pela presença. Eu que agradeço, Paula. Obrigada. Obrigada a vocês também, um bom dia.